para você que não é aquele leitor, não é costumeiro da Bíblia, está ali, depois de Juízes, antes de Samuel, você vai encontrar o livro de Ruth. A Bíblia, ela só tem 2 livros com nome de mulher, né? Ruth e o livro de Esther, não é? Esther, ainda que tenha sido rainha ali em Susã, Ruth, diferente de Esther, é uma estrangeira, não é uma judia, não pertencia ao povo de Deus, é uma moabita, mas é uma mulher cujo nome ficou registrado na Bíblia de maneira indelével. Por cerca de 13 vezes o número de Ruth é mencionado na Bíblia, além do livro que leva o seu nome. Tome comigo o livro de Ruth, no capítulo de número 3. Ruth, capítulo de número 3. A partir do versículo 1, nós faremos assim uma breve leitura dos primeiros 5 versículos aqui desse texto. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Tome comigo a sua Bíblia. Certo dia, Noemi disse a Ruth, sua nora: minha filha, é meu dever buscar-te um lar seguro para a tua felicidade. Boaz, senhor das servas, com quem estiveste, é nosso parente próximo. Sei que esta noite ele estará debulhando a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, põe teu vestido e desce a eira, mas não te deixes reconhecer por ele, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele se retirar para dormir, observa o lugar em que está deitado. Então entra, descobre seus pés e deita-te. Ele te dirá o que fazer. Então Ruth anuiu dizendo: farei tudo como me orientaste. O versículo 6 declara: ela desceu ao terreno onde se limpavam as espigas e fez exatamente como a sua sogra a instruíra. Boaz comeu e bebeu até ficar um tanto alegre e foi deitar-se junto de um monte de cevada, pois mais tarde Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente e se assustou ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem és tu? Indagou ele. Sou sua serva Ruth, replicou ela, e lhe rogou: estende teu manto sobre a tua serva, porquanto és nosso parente chegado, e tens o dever de nos resgatar. E Boaz lhe respondeu: bendita sejas por Deus, minha filha, este teu novo gesto de lealdade e generosidade excede o primeiro em relação à sua sogra, pois preferiste não procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. Portanto, minha filha, não tenhas medo, far-te-ei tudo quanto me pedires, pois todos os habitantes desta cidade sabem que és uma mulher virtuosa. Oh, aleluia, oh, glória. Queridos, o livro de Ruth é um dos mais belos livros da Bíblia Sagrada. O livro de Ruth, ele é um livro que fala de uma das mais belas histórias de amor jamais escritas na Bíblia Sagrada. O livro de Ruth, ele é um tipo, o Antigo Testamento, ele tem tipos, são figuras que contêm e apontam para uma verdade espiritual maior. E o livro de Ruth é um livro que contém alguns tipos muito interessantes. Se você analisar comigo, aqui no versículo 3, quando Noemi, a sogra de Ruth, lhe diz: lava-te, pois, unge-te e veste-te e desce a eira. Eu quero meditar com você sobre 3 aspectos que o livro de Ruth traz para nós e que a vida de Ruth representa
para nós. A vida de Ruth, ela é muito interessante. Antes desse momento que registra o capítulo 3, a vida de Ruth foi uma. Ruth, ela viveu uma experiência até esse versículo 3. E do versículo 3 em diante, a partir deste conselho, dessa orientação que é dada para Ruth, e que Ruth recebe o conselho e coloca em prática, a vida de Ruth vai ser mudada. Vai haver uma mudança na vida de Ruth. Ruth, o livro de Ruth é como essa estação primaveril que nós estamos vivendo. É uma estação de um novo ciclo, é uma estação de um novo recomeço. Ruth, ela era uma mulher estrangeira. Ruth era uma mulher da nação de Moabe. Não sei se você sabe ou recorda, mas a nação de Moabe é aquela nação que vai surgir do incesto de Ló com uma de suas filhas. Quando depois da destruição de Sodoma e Gomorra, quando Deus preserva a família de Ló, ainda que a esposa de Ló não tenha sobrevivido, porquanto na saída daquela região ela volta-se para trás. Ela estava saindo de Sodoma e Gomorra, mas o seu coração permanecia lá, e ela perece, ela vai perecer junto com aquela cidade que ela tanto anelava, que ela tanto amava. O seu coração estava infelizmente voltado para aquela sociedade, para aquele lugar, e ela vai ficar ali enquanto Ló e suas filhas escapam. Depois ocorre que as filhas de Ló vão embebedá-lo, nos narra o Gênesis, e elas vão deitar-se com o pai, pensando não haver mais homens na terra, porquanto toda aquela região havia sido rigorosamente agredida através da destruição daquelas cidades, daquela federação de cidades que havia ali naqueles campos do Jordão. Então aquelas filhas, achando que não tinha mais homem na terra, elas acabam resolvendo embebedar o pai, para então terem filhos do seu pai, e vai vir aí o nascimento de Moabe, que vai ser pai dos moabitas. Também a segunda filha terá um outro filho, que também dele virá uma outra nação. Mas a nação de Moabe é uma nação que vai se configurando ao longo do texto sagrado como uma nação apóstata em relação ao único e verdadeiro Deus a quem Ló conhecia. É uma nação que se volta para o paganismo, é uma nação que adorava o deus Camus, um deus que exigia a oferta de sacrifícios humanos. Olha que lugar terrível. As pessoas tomavam ali vidas humanas e sacrificavam ao deus Camus. Eles praticavam algo que é abominável para o Deus vivo, o verdadeiro Deus. Eles eram também adoradores de Baal, uma divindade cananita, a quem os cananeus e as nações de Canaã adoravam. Era o Deus que eles entendiam ser responsável pelas colheitas, o Deus que eles entendiam ser responsável pelo fruto da terra, e por isso eles se voltavam para a adoração daquela divindade falsa. E assim Moabe adorava a deuses pagãos, adorando a Baal, adorando a Astarote, adorando a Camus e praticando terríveis abominações. Naquela nação não se conhecia o verdadeiro Deus. Aquela nação será uma nação que se tornará mais tarde inimiga de Israel. Ali, quando Josafá está em Jerusalém, é dito que os moabitas estavam ali participando daquela federação junto com os de Seir e outras nações que subiam contra Judá, que subiam contra Jerusalém. No entanto, naquele território, naquela nação, nascia também esta jovem, esta moça chamada Ruth, cujo nome significa amizade, amiga. E aquela jovem, ela vai conhecer ali nos campos de Moabe uma família, a família de Elimeleque e Noemi.
quando Israel era o tempo dos juízes, Israel vivia também uma situação de apostasia nos dias dos juízes. Israel oscilava todo o tempo entre dois pensamentos naquele período. Ora, eles estavam adorando ao verdadeiro Deus. Depois, quando vinha a prosperidade, depois, quando a situação econômica se tornava favorável, eles se embriagavam com a prosperidade e eles iam deixando de adorar ao verdadeiro Deus e se voltavam para os cultos cananitas. Eram cultos que ofereciam orgias, eram cultos que ofereciam muitas oportunidades e situações para a satisfação da carne. Os cultos ali praticados pelos cananeus utilizavam-se de sacerdotisas rituais ou prostituição ritual, de modo que eram cultos, eram movimentos religiosos que atraíam muita gente. O povo do Senhor era normalmente envolvido, enredado por aqueles cultos, culto a Astarote, culto aos Balaíns, culto a Baal. E quando Israel deixava o Senhor, Israel perdia a proteção de Deus e logo aquele povo estava debaixo de perseguição, como aconteceu nos dias de Gideão, em que os midianitas, eles vinham contra Israel e como que devoravam, como que um enxame de gafanhotos, eles devoravam todo o fruto e a novidade da terra, e Israel padecia grandes apertos, e no meio daqueles apertos, normalmente Israel então reconhecia que pecava e voltava-se para o Senhor, e o Senhor, na sua grande misericórdia, ele levantava um líder, ele levantava um juiz, porquanto não haviam ainda os reis na terra, mas ele levantava juízes que, movidos pelo seu Espírito, eram instrumentos de Deus para a libertação de Israel, de modo que Israel voltava-se para o Senhor, para as questões da guerra, no momento em que estavam debaixo de opressão, mas tão logo vinha um momento de prosperidade, eles se esqueciam do Senhor e eles se voltavam para o mundanismo e eram enredados em profundas trevas espirituais. É no meio dessas crises em que vem uma grande fome sobre a nação de Israel, e a família de Elimeleque e Noemi, que viviam em Belém ou Bet-Lehem, uma palavra que significa Bet é casa, Lehem fala de alimento, fala de pão. Belém ou Bet-Lehem é a casa do alimento, é a casa do pão, uma referência sobre a prosperidade que havia nos campos de Bet-Lehem, a cevada que se plantava ali, o trigo que se plantava ali, as colheitas abundantes, os campos verdejantes que haviam ali. O salmista Davi, lá no Salmo 23, lembrando dos campos de Belém, ele diz: me guias pelas águas tranquilas. É um lugar que tinha águas maravilhosas para se beber. Ele fala dos campos verdejantes, campos de grama abundante, macia, para alimento do rebanho, para descanso. Mas aquela terra conheceu um momento de crise. Eles haviam deixado o Senhor e Deus, cujos olhos estavam sobre a terra desde o início até o fim do ano para abençoar o seu povo. Quando o seu povo o deixava, quando o seu povo se voltava para a apostasia, quando o seu povo se voltava para o pecado, para a iniquidade, abandonava a justiça, deixava o caminho do Senhor, aquele povo agora desprotegido perdia a bênção de Deus, e uma grande fome agora se levantava sobre aquela nação. E aquele povo vendo a crise, aquele povo vendo o aperto, aquele povo de Belém passa grande aperto e grande necessidade, e Elimeleque toma a sua esposa Noemi, toma os seus 2 filhos, Malom e Quilion, e ele faz um projeto sem consultar a Deus. Ele diz: olha, a terra está em crise, a terra passa por dificuldades, a nação de Israel abandonou o Senhor e está sem a proteção e a bênção de Deus. Esse lugar aqui padece grande necessidade. E aquele homem, Elimeleque, cujo nome significa Eli, Deus, Meleque, rei, Deus é o meu rei, ou o Senhor
é o meu rei. Esse homem cujo nome declarava que Deus reinava sobre a sua vida, ele age de modo contrário ao sentido do seu nome, e ele vai tomar sua esposa Noemi, cujo nome significa doçura do mel, alegria. Ele toma a esposa Noemi, ele chama os filhos Malom e Quilion e diz: olha, eu fiz um projeto para a gente fugir da crise. Ele resolve fugir da crise, ele resolve fugir daquele momento de aperto que passava a nação e a terra. Não havia pão na casa do pão, não havia alimento na casa do alimento, e a sua decisão não é se voltar para Deus. A palavra nos diz ali no livro de Crônicas que quando o povo passasse por aperto, mas é dito a palavra ali que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, na hora do aperto, se ele se humilhar na presença do Senhor, reconhecer os seus pecados, se ele se humilhar, se ele orar, se ele buscar a face do Senhor, se ele se corrigir dos seus erros, se ele se converter dos seus pecados, a palavra diz: eu ouvirei do céu o seu clamor, eu ouvirei do céu a sua oração, eu vou sarar a sua terra. Mas Elimeleque, ele, em vez de se voltar para Deus com a sua casa, ele resolve sair de Belém e ele vai para Moabe. Ele vai para aquele território daquele povo que era um povo voltado para a idolatria, para a adoração de falsas divindades. Ele se volta para aquele território cujo deus Camus exigia o sacrifício de pessoas, os sacrifícios humanos, adoradores do deus Baal, praticantes de orgias cultuais, e ele se afasta ainda mais da presença do Senhor, levando consigo a sua família, pensando ele que ali em Moabe tudo lhe iria bem agora, porque ele havia mudado de lugar, porque ele havia mudado de território. Mas ele não sabia, era que a sua decisão, o fato de mudar de lugar, mas mudar sem a bênção de Deus, isso não lhe traria bem algum. E indo ali para aquele território, indo viver em Moabe, ele vai para um lugar que também não tinha a bênção do Senhor. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, há uma expressão na palavra de Deus, aonde Deus, falando acerca de Moabe, considera aquela nação como uma bacia de águas sujas. Há um salmo no qual o Senhor se refere dessa maneira à nação de Moabe. Ele diz: olha, Moabe é para mim como que uma bacia de lavar, uma bacia onde eu coloco as minhas mãos para lavar as minhas mãos, ou seja, uma bacia de água suja, uma referência ao pecado praticado por aquela nação, uma referência aos cultos que aquela nação praticava, no qual aquela nação, ela praticava sacrifícios humanos. Salmo 60, versículo 8, o Senhor, ele se refere dessa maneira à nação de Moabe. E indo ali passar um tempo, é dito que Elimeleque, lá no capítulo 1 de Ruth, ele faz planos de passar algum tempo em Moabe, e ele diz: olha, eu passo algum tempo em Moabe, depois as coisas vão melhorar aqui em Belém, aí eu volto. Quando a situação aqui mudar, eu retorno. Quando o contexto de crise aqui for alterado e as coisas ficarem me favorecerem melhor, eu retorno e foge para Moabe. Mas ao chegar em Moabe, passado ali algum tempo, ele adoece. É dito que Elimeleque adoece e vem a morte. Ele que pensou que passaria apenas algum tempo fora da casa do pão, apenas algum tempo fora da casa do alimento, algum tempo fora de Belém, mas olha, ele não sabia que jamais retornaria daquela viagem. Ele fez planos, ele traçou planos para a sua vida, mas ele esqueceu de colocar Deus no contexto dos seus planos. E ali em Moabe, aonde ele fugia da crise, aonde ele fugia da presença do Senhor, aonde ele se distanciava da terra, aonde Deus havia chamado Abraão para peregrinar, e disse: Abraão, eu vou te abençoar, peregrina nesta terra, porque nesta terra eu irei te abençoar
Abraão, mas ele sai do território da bênção do Senhor e vem a óbito, vem e deixa agora Noemi, a sua esposa, aquela cujo nome era alegria, aquela cujo nome era doçura. Ele deixa aquela mulher em profunda amargura, a amargura da viuvez, mas ainda bem que ela tinha 2 filhos, Malom e Quilion, e passado um tempo, Malom vem casar-se com uma moça moabita, a Ruth, aquela cujo nome é amizade, e o Quilion vem casar-se com uma outra moça moabita, chamada de Orfa, e a Orfa, cujo nome é dureza. Eles se casam e passa algum tempo, mas veja, outra tragédia vai vir sobre aquela família, outra tragédia vai acontecer na casa de Elimeleque e na casa de Noemi, porquanto Malom, cujo nome significa doente. Eu não sei porque ele tinha esse nome, talvez ele fosse fraquinho, nasceu, quem sabe, um bebê, e era costume naquela época colocar nomes nos filhos que estavam vinculados à forma, muitas vezes, do seu nascimento. Malom tinha esse nome, e Malom de fato vem a óbito, vem a morrer, e morre o filho de Noemi. Logo morre também Quilion. O nome de Quilion quer dizer fraqueza. Também uma outra referência, me parece que aqueles meninos, quando nasceram fraquinhos, nasceram tenros, receberam nomes assim, e logo eles vêm também, Malom e Quilion vêm a morrer, e agora aquela casa, a casa de Elimeleque, a casa de Noemi alegre, a casa de cujo marido, o nome significa Deus é o meu rei, Deus governa sobre a minha casa, Deus governa sobre a minha vida. Aquela casa agora vive esta situação de luto terrível, 3 mortes em tão pouco tempo. Você imagine a amargura no coração daquela mulher Noemi, a amargura no coração daquelas viúvas, porquanto a casa agora tinha 3 viúvas. Aquela família que era antes uma família alegre, uma família com sonhos, uma família com planos, uma família que até sai da sua nação, vai para o estrangeiro dizendo: lá vai dar tudo certo, lá vai ser uma bênção. Aquela família vai percebendo uma coisa, que o melhor lugar para se estar é o lugar da vontade de Deus, o melhor lugar para se estar é na presença de Deus, o melhor lugar para se estar é no lugar onde está a presença do Senhor, aonde o Senhor tem determinado que peregrinamos e que estejamos. Mas aquela família, eles não aprenderam aquilo que Moisés vivia quando estava peregrinando com o povo, porquanto Moisés armava o acampamento, a nuvem parava, e quando a nuvem da presença do Senhor parava, ali Moisés armava as suas tendas, e ele só movia o acampamento, ele só mudava de lugar quando Deus autorizava, quando Deus dizia: vamos seguir adiante. E mesmo aquele processo de mudar de lugar, era Deus trabalhando a nação de Israel, preparando a geração que tomaria posse da terra que mana leite e mel. Mas Elimeleque havia saído daquele território na hora do aperto, na hora da dificuldade. Olha, pode ter aperto, pode ter dificuldade, pode até ter crise, nada disso vai me espantar, e nada disso deve te espantar. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas Jesus disse: mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Está escrito. Mas em todas estas coisas, em todo esse contexto de dificuldade, em todo este contexto de crise, somos mais que vencedores. Não é vencedores, mas a palavra diz mais que vencedores, por aquele que nos amou. Deus é aquele que nos abençoa. A palavra do Senhor declara, Provérbios 10:22, é a bênção do Senhor que faz dar certo, é a bênção do Senhor que dá largueza, é a bênção do Senhor que nos faz avançar e prosperar. Nos diz a palavra que o coração do homem traça o caminho, mas é o Senhor quem dirige seus passos. Diz a palavra: consagra ao Senhor tudo quanto você faz, e os teus projetos, e os teus sonhos, e os teus propósitos serão em Deus.
estabelecidos. Aquele Elimeleque, aquela casa, eles não viveram esta palavra, mas eles se afastaram do lugar da bênção. E agora chega notícias ali no meio, naqueles campos de Moabe, chega até Noemi a notícia de que Deus visitou o seu povo, de que Deus visitou Israel, de que Deus visitou Belém, que os campos de Belém estão reverdecendo, que a semente semeada em Belém germinou, que os campos de trigo floresceram, que os rebanhos de Belém agora estão engordando, que a grama bem verde e macia está de volta aos campos de Belém, que as fontes jorram águas límpidas, porque Israel voltou-se para o Senhor, porque Israel se arrependeu dos seus maus caminhos e clamou ao Senhor, e Deus proveu livramento a Israel. A palavra diz: se vós me deixardes, eu também vos deixarei. Mas Israel volta-se, porque Deus é assim, Ele é misericórdia. Está escrito: as misericórdias do Senhor, diz Jeremias, são a causa de não sermos consumidos pela crise, porque as suas muitas misericórdias, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Oh, aleluia, coisa gloriosa. As misericórdias do Senhor estão renovadas nesta manhã sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Glorifique a Ele, porque as suas muitas misericórdias são diversas misericórdias que Deus tem para nós, elas são infindáveis. Aleluia, porque grande é o seu amor para conosco, grande é o Senhor. A sua ira dura só um instante, diz a palavra, mas quando nós nos voltamos para Ele, o salmista diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Bem-aventurado é aquele cujos pecados são perdoados, pelo Senhor, cujas iniquidades o Senhor não se lembra mais delas, mas lança no mar do esquecimento. Isso é o amor de Deus por nós. A nação se voltou para o Senhor, a nação voltou a prosperar, e chega a notícia em Moabe. Noemi, que vivia agora em viuvez e amargura, junta com as suas duas noras, também viúvas, não é? Juntamente com Ruth e Orfa, ela toma uma decisão. É a decisão de voltar. Ela toma a decisão de deixar os campos de Moabe e voltar para Belém. Ela diz: eu vou voltar para a casa do Pai, eu vou voltar para a casa do alimento, eu vou voltar para a casa da minha bênção, eu vou voltar para a presença do Senhor, eu vou voltar para a terra que mana leite e mel, eu vou voltar para a terra onde está a presença do Senhor, aquele lugar que o Senhor, cujos olhos estão sobre aquele lugar, do começo até o fim do ano. Ela resolve tornar o lugar das promessas de Deus na sua vida. Olha, você pode até ter se afastado da presença do Senhor, você pode até, como o filho pródigo, ter se distanciado da presença do Senhor, mas é tempo de voltar. Eu tenho uma notícia para você, Deus está visitando a tua Belém nesta hora, Deus está visitando a tua vida nesta hora, e os campos reverdecem quando Ele faz essa visita. As fontes de água viva jorram. Aquele que tem sede, Ele convida: volte a mim, beba, volte à presença do Senhor, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espera em Deus. Pode ser um tempo de dificuldade, pode ser um tempo de crise, mas espera em Deus, diz o salmista, porque ainda o louvarei. Ele é o meu Deus, Ele é a minha salvação. Volta-te para o Senhor e sereis salvos vós todos os termos da terra, diz o Senhor na sua palavra. Noemi resolve retornar. Ela pega a Ruth, ela pega Orfa, e ela começa a fazer o caminho de volta, ela começa a fazer o caminho do retorno, mas no meio daquele caminho, ela faz uma coisa inusitada. Não sei se a sua mente, não sei se a sua alma amargurada agora começa a interferir nos seus propósitos, de modo que ela se volta para Ruth e para Orfa e diz: minhas filhas, olha, minhas filhas, voltem para a casa das vossas mães. Por que, minhas filhas? Eu estou voltando para a minha casa, para a minha terra, mas eu já não tenho filhos
para vos dar como maridos. O Malom e Quilion morreram, e eu não tenho outros filhos para que possam desposar vocês. Então voltem para a segurança de um casamento, voltem para Moabe, voltem para a nação de vocês, e que Deus as abençoe, e que Deus as recompense. Pensando numa visão racional, tem muito sentido o que Noemi está dizendo para Ruth e para Orfa, o que Noemi ainda não tinha entendido, o que Noemi ainda não tinha compreendido, que é a bênção do Senhor que faz dar certo. O que Noemi não tinha entendido ainda é que quando eu ando com Deus, a bênção de Deus anda comigo. Quando eu estou na presença do Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tem descanso na sombra do Onipotente, tem a proteção de Deus, tem o cuidado de Deus. O homem que confia no próprio homem, o homem que estabelece a sua esperança no próprio homem, venha se decepcionar. Noemi, outra vez, ela pensa muito racionalmente, ela tem uma visão muito racional, ela se esquece da bênção do Senhor, e ela manda aquelas moças voltarem para Moabe, para uma nação que para o Senhor era como a água da bacia de lavar as mãos. Ela esquece que lá em Belém está a promessa. Ela esquece que o profeta vai dizer de Belém: tu, Belém Efrata, não és a menor das cidades de Israel, porque é de ti, Belém, que nascerá o Senhor, é de ti, Belém, que sairá o rei, é de ti, Belém, que sairá o ungido de Deus, o prometido das nações. E ela aconselha aquelas moças a ficarem lá em Moabe. É como você que conhece a Deus e tem contato com pessoas que não conhecem a Deus, e até você se afasta da presença do Senhor, mas quando você se volta para a presença do Senhor, você diz para aquelas pessoas que não conhecem a Deus: olha, fiquem aí no mundo mesmo, eu estou voltando para a igreja, a gente não vai mais sair junto, ficar nas baladas, porque eu estou voltando para a presença do Senhor. Mas vocês fiquem aí no mundo mesmo, porque aí no mundo vocês vivem bem e vocês estão bem. E isso não é verdade. Ninguém pode estar bem fora da presença do Senhor. E ela dá este conselho infeliz para aquelas moças. Ainda ela tem uma visão equivocada, porque ela diz: olha, o Todo-Poderoso tem me amargurado, o Todo-Poderoso tem me trazido grande amargura. Ela atribui a Deus agora as consequências de ter saído da sua presença. E Orfa e Ruth e elas choram, e elas pranteiam e levantam um grande clamor e um grande choro naquele momento. E Orfa então tomou a decisão. Orfa tinha um coração tanto duro, o nome dela revela isso. Orfa era um tanto dura mesmo, e ela disse para Noemi: tá certo, minha sogra, eu estou te deixando. E ela deixa a sua sogra e ela vai embora, mas Ruth permanece, e ela vai insistir com Ruth que siga o exemplo de Orfa. Orfa voltou para o seu povo, Orfa voltou para a sua casa. Volta também, minha filha. Mas a Ruth, ela olha para Noemi e ela diz uma das coisas mais belas que está escrita na Bíblia Sagrada, dito pela boca de uma moabita, dita pela boca de uma pessoa que não era da descendência de Abraão, mas por uma pessoa que, através incrível de Noemi, foi conhecendo o Deus de Israel. Eu imagino que quando ela casou-se com Malom, quando ela viveu aquele tempo com o seu marido, com a sua sogra, ela ouviu falar das maravilhas do Deus de Israel. Ela deve ter ouvido falar daquilo que Deus fez na vida de Isaac e Jacó, na vida de José lá no Egito. Ela ouviu falar as maravilhas que Deus realizava para o seu povo, como ele libertou o seu povo do Egito. Eu imagino que ela foi ficando apaixonada pelo Deus de Israel, porque ela diz algo aqui: a sua sogra, quando esta insiste que ela vai embora, versículo 16 do capítulo 1 diz: ao que lhe respondeu Ruth: não insistas comigo para que te abandones e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali que coisa linda, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. Ela está querendo ser parte agora do povo de Deus. O teu povo é o meu povo. E mais ainda, ela abre a boca e confessa: o Senhor, ela diz, o teu Deus. Que coisa tremenda.
o teu Deus, o Deus verdadeiro, o Altíssimo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver, se outro motivo, que não seja a morte, me separar de ti. Quando Noemi vê aquilo, ela diz: não dá para dizer a Ruth que volte para Moabe. Ela entende que Ruth se apegou não apenas à sua sogra, mas se apegou ao povo do seu Deus, e mais ainda, ela está confessando o Senhor como seu Deus. Dessa forma, elas voltam, elas chegam em Belém, e ali chegando em Belém, tem um grande alvoroço, porque todo mundo vê a situação de Noemi. A Noemi chega acabada, a Noemi chega envelhecida, a Noemi chega sofrida, o sofrimento do coração, ele enruga os olhos, ele enruga o rosto, e quando vem aquela mulher derrotada, o povo se espanta e diz: não é essa Noemi a alegre? Não é essa Noemi? Será que é ela mesmo, aquela que saiu de Belém, tão rica, cheia de posses, aquela que foi viver um tempo em Moabe, dar um tempo lá fora, e depois de um tempo tornaria de novo a Belém, e ela volta dessa forma? E agora a Noemi diz: não me chame Noemi, não me chame Noemi. E ela diz: o Todo-Poderoso me trouxe amargura. Ela culpa a Deus pelo que viveu, e ela diz: olha, me chame de Mara, me chame de amarga, porque é só isso que tinha na sua alma. A sua alma estava cheia de amargura. Ela não conseguia perceber que mesmo em meio às dificuldades que a sua família estava vivendo, Deus ainda assim, na sua grande misericórdia e no seu grande amor, não tinha se esquecido dela, não tinha se esquecido das promessas que tinha na sua vida. Olha, Deus não se esquece de você, Deus não se esquece das promessas que tem a teu respeito. Os teus erros não fazem Deus desistir de você, os teus equívocos, as tuas decisões erradas e até mesmo o teu afastamento da presença do Senhor não faz Deus deixar de te amar, não faz Deus deixar de cuidar, de querer te tomar no braço, como disse o Senhor, chorando diante de uma Jerusalém que o rejeitava. Ele dizia: ó Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas, como eu queria Jerusalém como a galinha que abraça debaixo das suas asas e protege os seus pintainhos, ou te abraçar, te colocar no meu regaço. Mas você, Jerusalém, não percebeu o tempo da tua visitação. Oh, aleluia. Noemi está amarga, mas Ruth, chegando em Moabe, chegando em Belém, Ruth, elas chegam num momento tremendo, porque é o momento da colheita. Elas chegam no momento em que a cevada está sendo colhida nos campos. Então a Ruth, conforme o costume da terra, ela vai dizer para Noemi: Noemi, permita. Eu acho lindo isso, porque apesar da sogra ser mais velha e está tão amargurada, mas Ruth a honra. Ruth chega para sua sogra e diz: me permita, minha sogra. Que coisa linda. Me permita. Tem nora que diz: a minha sogra, ela se mete demais na minha casa. A minha sogra, ela só quer chamar a atenção do meu marido para ela, quer disputar o marido comigo. Não é? Mas a Ruth é diferente. A Ruth olha para a sogra e ela tem na sogra uma mãe, ela tem na sogra ela honra a sua sogra, e ela diz: minha sogra, me permita ir respigar. E respigar. Havia uma lei que Deus havia estabelecido lá no Deuteronômio, dizendo que quando alguém fizesse a colheita do campo, não ia recolher tudo que estava no campo, mas iria deixar lá no campo. A lei da respiga, Levítico 19:9 também fala disso. Havia de deixar no campo alguma coisa para que o pobre, o órfão, o estrangeiro, o peregrino passando por ali tivesse algo para comer. E é por conta disso que Ruth diz: me deixe ir respigar lá nos campos de Belém, de modo que a sogra diz: vai, minha filha, e ela vai, e ela não sabe, mas ela vai parar num campo de um homem chamado Boaz, cujo nome é Fortaleza. Oh, aleluia! Sem perceber, ela se aproxima do campo daquele que é Fortaleza.
sobre a tua vida nesta manhã está a fortaleza do Senhor. Você pode não ter percebido, mas o Senhor, Ele está providenciando renovo, forças novas para a tua vida. Ela se aproxima daquele que é a fortaleza, e respingando ali, aquele que é a fortaleza a vê, e conversa com ela, e ele diz: olha, minha filha, ele sabe quem ela é, ele conhece a história dela, ele sabe a fidelidade dela com Deus de Israel, como ela tem cuidado da sua sogra, como ela deixou para trás a vida antiga, como ela deixou para trás o seu povo, como ela deixou para trás a sua nação, e ela foi viver na presença do Todo-Poderoso. Eu me lembro do Senhor Jesus dizendo: aquele que ama mais a pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ela deixou tudo para estar na presença do Senhor em Belém, e ele diz: olha, eu sei como você procedeu, olha, você veio se abrigar debaixo das asas do Todo-Poderoso, e ele diz: olha, pode respigar aqui na minha terra, não vá para outro campo, mas fica por aqui, bebe da água que os meus servos estão providenciando. E ela começa a beber daquela água, e na hora de comer ele a convida e diz: come comigo aqui na minha mesa, e ela se alimenta do alimento daquele campo, do campo daquele que é a fortaleza. As suas forças vão sendo renovadas quando ela vê o cuidado daquele que é fortaleza na sua vida. O texto diz que ela se prostra nos pés dele, ela se lança nos pés dele em gratidão, e ela diz: quem sou eu para que tenhas de mim esse cuidado? Eu mereço menos do que as tuas servas. E ela fica ali, e ele faz algo tremendo por ela, porque ele ordena aqueles que colhiam a cevada, que deixassem cair de propósito cevada para aquela mulher colher, cevada para ela recolher, de modo que quando ela volta para casa, ela que saiu de casa vazia, ela volta para casa repleta, de modo que a sua sogra lhe diz: minha filha, o que é isso? O que é isso? Sabe o que é isso? É que ela voltou para a casa da providência, é que ela voltou para a casa do alimento, é que ela voltou para a presença do Senhor. Ela está de volta ao lugar da promessa, e a vida começa a mudar. Deus está operando uma mudança na vida dela sem que ela mesma perceba. É consequência da decisão acertada que ela tomou. Antes tomou uma decisão errada de se afastar, mas agora tomou a decisão acertada de voltar à presença. E ela vê a casa repleta e pergunta: minha filha, aonde foi que você respigou? E ela diz: olha, eu respiguei no campo de Boaz. E ela glorifica a Deus, dizendo: este homem é nosso parente chegado, e este homem, pela lei, ele tem o direito de ser o nosso resgatador, ou o nosso Goel, ou o nosso Gaal, aquele que pode nos resgatar, aquele que pode nos redimir. De modo que Ruth volta aos campos de Boaz, e depois Noemi diz: minha filha, eu não vou providenciar para você um lar seguro. Noemi está mudando a visão. Para Noemi não tinha mais futuro, para Noemi não tinha mais perspectiva, mas quando ela volta para casa, quando ela volta para o lugar da promessa, ela começa a ter visão, ela começa a ter perspectiva, começa a ter visão sobre a tua casa, começa a ter visão sobre o teu casamento, começa a ter visão sobre a tua vida. Você que está na presença do Senhor, Deus está abrindo a tua visão. Receba a visão de Deus para ver uma perspectiva e um futuro na sua presença. Ela começa a contemplar um futuro, e ela diz: minha filha, vai e dá esses 3 conselhos para ela. Minha filha, lava-te. Sabe, o lavar-se é tirar a sujeira. Essa palavra que você está ouvindo tem o poder de te lavar. Jesus, ele diz para os seus discípulos: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Esta palavra está te purificando, esta palavra está removendo a negatividade que achou lugar no teu coração, as ideias contrárias que foram tomando conta do teu coração e da tua mente. Essa palavra é luz no meio das trevas. Aquela moça, é dito para ela: lava-te, minha filha. A palavra de Deus tem este poder. A palavra de Deus muda a nossa perspectiva. Lava-te, fala da água,
água. Jesus disse para a mulher samaritana: eu tenho uma água, aquele que bebe da água que eu lhe der, nele se fará uma fonte. A água fala de um recomeço. Jesus, ele começa uma nova fase na sua vida quando ele desce nas águas do Jordão e é batizado. Uma nova vida, o ministério de Jesus começa ali. Ruth vai ter a sua vida mudada a partir de agora. Ela vai se lavar, esse lavar, esse mergulhar nas águas também tem um sentido interessante. Ela está rompendo de vez com a vida de moabita, ela está rompendo de vez com a religião antiga, ela está rompendo de vez com a idolatria, ela está rompendo de vez com o mundanismo para viver uma nova vida. Ela se lava, ela se batiza, e depois que a Noemi diz para ela: depois que você se lavar, minha filha, unge-te, unção fala do Espírito de Deus. O Senhor Jesus, ele diz: aquele que me ama é o que faz a minha vontade, e eu e o Pai iremos até ele, nele faremos habitação e morada. Ele diz à igreja: eu não vos deixarei só, mas eu mandarei o Consolador. Você não será viúva, terá o Consolador. Jesus está dizendo: eu não estarei sempre com vocês, assim como Malom, Quilion e Elimeleque não estavam mais na casa, mas o Senhor está dizendo: eu mandarei outro, eu mandarei o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus. E quem recebe o Espírito do Senhor é mudado por este Espírito. Davi é ungido por Samuel no meio dos seus irmãos, e quando ele unge Davi, a unção que vinha sobre o rei, a unção que vinha sobre o profeta, esta unção, ela transformava aquela pessoa em um outro homem. Não era o óleo, mas era aquilo que o óleo simbolizava, era o Espírito do Senhor, aquele Espírito que quando Davi ele disse: haja luz, e houve luz. O Espírito de Deus que faz viver, ele toma Davi e transforma Davi em um outro homem. Unge-te, minha filha, e é dito a ela: e veste-te. Veste-te, oh aleluia. Quando alguém se encontra com o Senhor Jesus, acontece o que aconteceu com Nicodemos: nasce de novo, nasce de Deus, nasce do Espírito de Deus. É por isso que o adorador adora em espírito, porque é nascido do Espírito, mas também anda na verdade. É por isso que é dito a Ruth: veste-te, minha filha. Veste fala de costume. Lá em Gênesis 35, quando Jacó torna para Betel, ele diz para o seu clã: mudem as vestes, mudem os costumes. Era porque as vestes honravam as divindades que eles serviam, e eles entregam as arrecadas, os pendentes, onde estava ali a lua, o sol e as divindades que eram adoradas por aquele clã que crescia. Aí Jacó diz: olha, mudem as vestes, mudem os costumes, porque nós estamos voltando para Betel, nós estamos voltando para a casa de Deus, nós estamos voltando para a presença do Senhor. Querido, querida, Ruth é um símbolo da humanidade caída que se encontra com o Senhor, mas que nas águas batismais sepulta a vida antiga. Ruth é um tipo da igreja que é cheia do Espírito Santo e que é transformada pela presença do Senhor. E Ruth também é um tipo da igreja, da noiva, a noiva que é dito em Apocalipse: bem-aventurado aqueles que recebem convites para as bodas do Cordeiro. A sua noiva é a igreja. Ela já recebeu vestes talares, vestes de linho fino, vestes de linho branco. Ela está ataviada, pronta para o encontro com o noivo. Te veste, minha filha, e vai, depois de vestida, vai aos pés do remidor, vai aos pés de Boaz, porque ele é o nosso resgatador. Jesus, ele é aquele que lá na última ceia, ele disse: este é o meu sangue, o sangue que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Querido, querida, lá no Éden, o homem não morria, mas passou a morrer. Assim como Elimeleque morreu, Malom e Quilion morreram, porque saíram da presença. Adão também morreu, mas o Senhor fez uma promessa. Ele disse: eu vou mandar o segundo Adão, eu vou mandar o remidor, a semente da mulher. Jesus é o remidor, Jesus é o resgatador. Você pode ter se afastado do Senhor, você pode estar fora da presença do Senhor, você pode estar vivendo uma viuvez espiritual, uma amargura espiritual, mas olha, lava-te nessa manhã com esta palavra. Receba o Espírito
Espírito de Deus aí na tua vida e venha, toma esta veste nova, veste que é aquela veste daquele que se entrega ao Senhor Jesus. Ele chega com vestes sujas, como chegou o filho pródigo, mas o pai diz: dá-lhe um banho, coloca a sandália nos pés, porque filho que tem pai não anda descalço, anda calçado. Coloca o anel no dedo, fala da aliança, e ele diz: aquele menino bota uma veste nova nele, uma veste talar, veste de dignidade. Isso significa: eu estou deixando a vida antiga, eu estou deixando o mundo e eu estou me vestindo, estou aguardando o dia do encontro com o noivo. Vem aos pés do remidor. Ela diz: vai aos pés de Boaz, descobre os pés dele, te coloca nos pés dele. Isso era como um pedido de casamento naquela cultura e naquele costume. E Ruth se lança aos pés de Boaz, e quando Boaz a vê nos seus pés, ele a recebe e ele diz: tudo quanto você me pedir, minha filha, eu te farei. Eu quero te convidar. O tempo não permite que a gente explane um pouco mais essa palavra,